Queridos, eu me sinto muito honrado, muito grato a Deus por poder ministrar aos irmãos dessa igreja. Assim, eu reconheço, queridos, que vocês são um povo aberto para receber de Deus. Eu reconheço que você, meu irmão que está aqui, que veio aqui, é alguém que tem fome, sede da palavra. E eu quero estar aqui agora diante de Deus para ser um instrumento de Deus para falar ao seu coração. Eu quero fazer só mais uma oração. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, nós abrimos o nosso coração, nós queremos acolher agora a palavra do Senhor que é viva, que é poderosa. Senhor, que ela seja liberada com revelação, que ela brilhe no coração do Teu povo, que ela exploda no coração do Teu povo como uma luz que ilumina as trevas, que gera mudança, que gera fé. Pai, em nome de Jesus, que essa ministração de hoje também seja um marco na vida do Teu povo e da Tua igreja. Ensina-nos o que o Senhor quer nos ensinar. Em nome de Jesus. Essa semana, irmãos, eu estive ministrando numa vigília a irmãos de outra igreja. E o pastor me pediu para falar sobre discipulado. E quando eu comecei a ministrar, o Senhor começou a falar no meu coração sobre um assunto que há muito tempo a gente não fala. E que é assim, fundamental para a igreja. Fundamental para nós. Que é a necessidade de nós conhecermos o coração de Deus. Nossa visão como igreja é edificar, nossa visão como povo, como comunidade de Deus, é construir a igreja, edificar a casa de Deus. E a gente tem isso como uma prioridade máxima. Por que é tão importante para nós? Olha aqui para mim, eu quero que você permita que o Espírito Santo construa isso no seu coração. Porque para nós é tão importante essa questão de edificar a casa, edificar a igreja. Primeiro porque esse é o trabalho que Jesus está fazendo aqui na terra. Em Mateus 16, 18, Jesus dando uma resposta aos discípulos, ele diz: Pedro, tu és Pedro, ou seja, tu és pedregulho, fagulha de pedra. Pedro havia falado no versículo 16 ou 17, que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Então Jesus disse: olha Pedro, você é um pedacinho de pedra, mas sobre esta rocha, essa outra pedra que no original é rocha, e sobre essa rocha, sobre essa afirmação de que Cristo é o Filho de Deus, então Jesus diz: essa igreja será edificada, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o trabalho que Jesus está fazendo, eu sempre digo isso aos irmãos, o trabalho de Jesus aqui na terra, agora mesmo está sendo isso. Ele está trabalhando aqui conosco. Ele trabalha para edificar a sua igreja, e nós estamos fazendo parte. E esse é o segundo motivo pelo qual isso é prioridade para nós. Cristo está edificando a igreja, mas nós fomos incumbidos também de fazer esse trabalho. Está lá em 1 Coríntios 3, verso 9 e verso 10. Quando Paulo está falando sobre a edificação da igreja, ele fala que a igreja é uma lavoura, mas a igreja também é um edifício. Ele diz: porque de Deus somos cooperadores. Diga assim para o seu irmão: você é um cooperador de Deus. E Paulo diz que nós somos lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então Paulo diz: segundo a graça que me foi dada, eu lancei o fundamento para edificar essa casa, esse edifício, como um prudente construtor. E ele diz então: e outro edifica sobre ele.
cada um, diga assim, cada um, veja como edifica. Cada um de nós está edificando enquanto estamos na casa de Deus. Cada um temos que ter cuidado ao edificar essa casa, porque é uma maneira de edificar essa casa. Veja, irmãos, tudo que nós fazemos, as casas de oração, Projeto Natanael, discipulado 1 a 1, os cultos aos domingos, células, os cursos, tudo que nós fazemos, enfim, tudo que nós fazemos deveria ser feito, ou tem o objetivo de cumprir a vontade de Deus, de realizar um desejo, um projeto de Deus, que é ter a sua igreja. Agora, todos os cristãos genuínos querem fazer algo para Deus. Isso é algo que está no coração de todos aqueles que nasceram de novo. Eu quero agradar a Deus, eu quero fazer algo para Deus. Mas a questão que nós temos que responder é o seguinte: será que nós estamos, ou será que as pessoas estão, ou que as igrejas estão realmente fazendo algo que agrada a Deus, que tem valor diante de Deus? Porque, irmãos, já pensaram na possibilidade de estarmos edificando aqui, trabalhando para o Senhor, fazendo a obra de Deus, mas um dia chegarmos diante dele e ele disser para nós: olha, meu filho, eu nunca te pedi para fazer dessa forma. Você não fez da forma correta. Apresentarmos a Deus algo que não tem valor, gastar a vida inteira. Eu me lembro, eu era adolescente, bem adolescentezinho mesmo, talvez 12 para 13 anos. E eu tinha encontrado Jesus, eu tinha sido batizado no Espírito Santo. E eu estava cheio de Jesus lá naquela igreja. E os irmãos sempre queriam estar próximos a mim, porque o meu apelido era Pastorzinho, né? E eu me lembro que os irmãos me convidaram para almoçar na casa deles. Isso aí em Goiânia. Esses irmãos não eram goianos. Se não me engano, eles eram nordestinos. Então eles me convidaram para almoçar na casa deles e prepararam um almoço caprichado para me agradar. O problema, irmãos, é que praticamente todos os pratos, talvez não feijão, mas todos os pratos que eles prepararam para mim tinha jiló. Nunca gostei de jiló. De onde esse povo tirou essa ideia? Então vejam, no meu caso, né, por causa fiquei com vergonha e não queria fazer desfeita nenhuma, eu comi com a cara boa, né? Mas nunca esqueci dessa história, o tanto que foi ruim. Comi, sem reclamar. Agora, irmãos, Deus é o Rei do universo. Ele é o Senhor de todas as coisas. Eu quero garantir para você uma coisa: Deus não vai aceitar nada que nós fizermos para Ele, simplesmente para nos agradar. Deus não é da mesma forma que a gente. Porque Deus tem a sua própria vontade, Deus tem o seu próprio desejo, Deus tem os seus propósitos. E mesmo que façamos para Ele algo com bom coração, com dedicação, Ele não vai aceitar se realmente não o agrada. Amém? Ele não vai aceitar. Veja o que diz no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Porém, aqui é Samuel falando com Saul, que tinha feito algo bom, mas que não agradou a Deus. Porém, Samuel disse para Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra ou a sua vontade? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender a Deus é muito melhor do que a gordura de carneiros. Deus tem uma vontade, e Ele quer que nós façamos a vontade dEle. É isso que tem valor para Ele. Então, se nós queremos agradar a Deus, nós precisamos conhecer o coração, o desejo de Deus, para cumprir aquilo que está no coração de Deus. Deus quer alguma coisa de nós, mas o que é que Deus não tem e que nós podemos dar a Deus? Será que existe alguma coisa?
Irmãos, qual será então, ou qual seria o desejo mais profundo do coração de Deus? Qual seria a prioridade de Deus nas páginas da Bíblia? Se nós queremos, ou se nós quisermos conhecer alguém, o coração, o desejo profundo das pessoas, normalmente a gente precisa conhecer as primeiras palavras e as últimas palavras. Nós tivemos aí o tempo de eleição, as pessoas foram eleitas. Então você percebe que as primeiras palavras de um governante, elas revelam o projeto desse governante. As primeiras palavras revelam os sonhos, os planos desse governante. As últimas palavras de Jesus foram lá na cruz, está consumado. Mas as primeiras palavras de Jesus, de Deus, de Jesus, do verbo que se fez carne, elas estão em Gênesis. Lá em Gênesis nós vemos que Deus cria o homem, e Deus abençoa o homem, e nas palavras de bênção, Deus revela então o seu plano, o seu projeto, o seu desejo maior. Após a criação, no sexto dia, lá em Gênesis 1, 28, o Senhor abençoa o homem que havia criado e diz: seja fecundo, multiplica, enche a terra. Essa é a bênção de Deus. Agora o que é que Deus está revelando aqui, irmãos? Deus está revelando o seu desejo de ter muitos filhos à sua imagem. Adão tinha a imagem de Deus. E Deus está dizendo: Adão, eu te criei a minha imagem, a minha semelhança. Agora, querido, eu quero que você seja fecundo. Multiplica, enche a terra de filhos iguais a você, porque você é igual a mim. Mas nós sabemos que Adão pecou, e quando ele peca, ele perde a imagem de Deus. E ao perder a imagem de Deus, Adão começa a gerar filhos, a imagem pecaminosa, a imagem maligna. Ok? Estão entendendo, irmãos? Mas será que Deus mudou o seu desejo? É tão interessante isso, irmãos. Deus não mudou. Adão pisou na bola, mas a Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão. E em Cristo, Deus estabelece uma nova raça sobre a terra. É a raça do segundo Adão. Interessante que aos 1 Coríntios 15, verso 45, o apóstolo Paulo explica como isso funciona. Ele diz: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, ele foi feito, ele foi criado alma vivente. O segundo Adão, o último Adão, que é Jesus, ele é espírito vivificante. Entenderam? Então, na verdade, o desejo de Deus continua sendo ter muitos filhos. Mas agora não são mais filhos, alma vivente. São filhos, espírito vivificante, nascidos de Cristo, através do Espírito Santo. Por isso que Jesus diz à igreja: olha, o meu desejo é que vocês saiam pelo mundo, saiam pelas nações e façam discípulos. Ensina esses discípulos tudo que eu estou ensinando a vocês, porque eu quero uma igreja de discípulos, homens e mulheres semelhantes a Deus, semelhantes a Jesus. A igreja é a continuidade desse projeto de Deus que nasceu lá no Jardim do Éden. Esse era o propósito de Deus na criação em Adão, mas ele é restabelecido em Cristo através da igreja. Quem está me entendendo, diga amém. Bom, então partindo dessa verdade de que Deus realmente quer ter muitos filhos, e isso também está em Romanos 8, 29, que Deus nos conheceu de antemão, né? Vamos ler, tem como? Eu me lembrei desse versículo agora, Romanos 8, verso 28 e 29, porque também fala a mesma coisa que nós estamos falando. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha o propósito aí. E aos que predestinou, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Estão vendo aí o mesmo propósito de Gênesis? Amém, irmãos? Bom,
Então, entendendo que esse é o propósito de Deus, e as primeiras palavras de Deus, e a primeira bênção de Deus, liberada sobre o homem, preste atenção. As primeiras palavras de Deus e bênção liberadas sobre o homem, foi com a finalidade de que o homem frutificasse, fosse fecundo e se multiplicasse, e tivesse muitos filhos semelhantes a Jesus. Partindo então desse projeto, desse propósito que é repetido no Novo Testamento, nós agora podemos avaliar se a obra que estamos fazendo, a obra que queremos fazer, ela realmente está alinhada ao coração e ao mais profundo desejo do coração de Deus. Ok? Amém, irmãos? Nós estamos aqui hoje para fazer uma avaliação. Nós precisamos conhecer o coração de Deus para fazer segundo o coração dele. Bom, nós podemos dizer, vamos então contextualizar, vamos voltar para o nosso tempo, para hoje. Podemos dizer que hoje há dois tipos de igrejas, com dois focos diferentes sendo edificada no mundo, no Brasil, dois tipos. Nós temos as igrejas consideradas igrejas de programa. Qual que é o foco principal de uma igreja de programa? O foco principal é fazer alguma coisa para Deus. Campanhas, realizar atividades, planejar e realizar muitos programas, cantores, pregadores, muito programa, muita coisa diferente. Esse é um tipo de igreja, muita campanha, muita gente diferente. Nas igrejas, muitos programas. Vamos fazer alguma coisa para Deus, ok? Esse é um tipo de igreja que existe hoje. Há também um outro tipo de igreja, que são as igrejas em célula. Normalmente a igreja celular, a igreja de grupos pequenos, ela tem um outro foco. Normalmente o foco da igreja celular é ganhar almas e fazer discípulos. Então vamos lá, queridos. O princípio básico que diferencia uma igreja de programa e uma igreja celular é que a igreja de programa, ela quer fazer, ela quer realizar. Só que a preocupação, a prioridade maior não é com a salvação de almas ou com o discipulado daqueles que foram salvos. A ênfase maior na igreja de programa é a satisfação do povo. A satisfação da igreja, a satisfação dos membros, através do fazer. Vamos fazer, fazemos muitas coisas, muitos ministérios, aquilo, tal. Quem está me entendendo? Tem espaço para todo mundo fazer alguma coisa. Por outro lado, a igreja celular, ela normalmente tem a atenção e o foco maior voltado para a edificação da igreja propriamente dita. Que se dá quando as pessoas são salvas pelo evangelismo e os salvos são discipulados pelo cuidado e pelo ensino. Ok? Então nós temos aqui dois princípios e duas visões sobre a obra de Deus. A primeira visão tem a ver com fazer algo. Temos que fazer algo para Deus. E a segunda visão tem a ver com ganhar, discipular, gerar discípulos para Deus. Nós temos aqui então o fazer versus o gerar, o ganhar, o discipular. Pastor, fazer é errado? Não, fazer não é errado. Porque todos os que estão fazendo alguma coisa, na verdade, todos os cristãos, eles querem agradar a Deus. A questão, irmãos, qual é o paradigma que realmente toca o coração de Deus? Qual é o paradigma que realmente está no coração de Deus? Em qual paradigma nós aqui da Ágape devemos caminhar? No paradigma do fazer, que é muito interessante, na verdade é mais joia, ou no paradigma do gerar? Porque, irmãos, todas as pessoas que fazem alguma coisa na igreja, ou nas igrejas, eles fazem coisas boas. Aliás, são coisas boas, vamos ser sinceros. É ruim a música?
Não, é maravilhoso, é um culto sem música. Artes na igreja, errado. Dança, teatro, errado, irmãos. Obras sociais, errado. Não, e as pessoas fazem realmente, só que eles fazem achando que é a melhor maneira de agradar a Deus. Por outro lado, as pessoas que estão envolvidas com ganhar pessoas, cuidar de pessoas, investir, fazer discípulos, eles estão gerando filhos espirituais. Essas pessoas também fazem algo para Deus. Mas aquilo que eles fazem, normalmente, é um meio para ganhar mais pessoas, para tocar mais pessoas, para gerar mais filhos, para fazer mais discípulos. Será que você está me entendendo? Tem alguém aí que está voando? É interessante, irmãos, esses dois paradigmas, eles são opostos entre si, e eles se confrontam na palavra de Deus desde o início. Isso é muito interessante. Há um contraste entre esses dois paradigmas, em todas as vezes que Deus começou algo com o homem. Lá em Gênesis, vamos começar. Vamos ver isso então, vamos relembrar, alguns irmãos se lembram. Vamos ver então esses dois paradigmas, o paradigma do fazer e o paradigma do, mais uma vez. O primeiro começo de Deus com o homem foi através de Adão. E como eu disse para os irmãos, Deus cria o homem, o abençoa e diz, olha, a bênção de Deus é essa, seja fecundo, multiplica, encha a terra. Veja, essa bênção então está vinculada ao propósito, ao desejo de Deus de ter muitos filhos à sua imagem. Adão, como eu disse, ele pecou, ele passou a gerar filhos, mas não a imagem de Deus. Ele passou a gerar filho conforme a sua imagem caída. Está em Gênesis 5:3. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Adão começa a gerar filhos, mas filhos caídos. A humanidade perdeu a glória, a humanidade perdeu a imagem divina. Então, amados, com a queda, o homem, com a queda, vamos lá, Adão cai, e com essa queda, esse homem já não tem mais aquela preocupação de cumprir o propósito de Deus. Agora o homem, ele quer mais posição, o homem quer poder, o homem quer realizar, porque ele agora é o homem, independente de Deus. E aí você começa a estudar. Nós vemos claramente isso em Gênesis 4 e Gênesis 5. Há um paralelo ali entre duas linhagens de homens. Os homens do capítulo 4 são os descendentes de Caim. Esses homens estavam fora do propósito de Deus. E Deus então rejeita essa linhagem. Interessante que as características mais marcantes dessa linhagem dos descendentes de Caim é que esses homens eram extraordinários fazedores de coisas. Eles eram grandes realizadores. Olha que interessante. Em Gênesis, se você puder, querida, a Bíblia online, eu não vou ler, mas eu vou só citar, se você estiver anotando. Gênesis 4, descendência de Caim. Lá em Gênesis 4, versículo 17, a Bíblia diz que Caim, ele construiu uma cidade para o filho. Uma pessoa, para construir uma cidade, ele tem que ter habilidade, tem que ter talento, tem que ser muito criativo. E aí nós continuamos com a narração do capítulo 4, e quando chegamos no verso 19, nós temos um homem chamado Lameque. Lameque tinha duas esposas, Ada e Zila, ou Zilá. E a Bíblia diz então que Ada deu à luz a Jabal. E Jabal, irmão, sabe quem foi esse cara? Nada mais, nada menos do que o primeiro homem que organizou tendas e possuiu gado. Jabal foi o primeiro agropecuarista do mundo. Pouca coisa. O primeiro que habitou em tendas, saiu das cavernas e foi para as tendas. Jabal, ele foi pai, mas ele foi pai de pessoas que fazem. A ênfase está nos filhos aqui, irmãos? Não, a ênfase está na habilidade de fazer, de realizar. Aí nós vamos para o versículo 21 de Gênesis 4, e nós vemos agora Jubal. Jubal também foi pai, mas Jubal foi o pai dos músicos, William. Jubal foi o pai
De todos os que tocam harpa, flauta, e também Jubal foi o primeiro, foi o incentivador, o criador daqueles que trabalham com arte, com diversão. No verso 22 nós vemos, estão vendo, irmãos, a habilidade desse povo aqui, dessa descendência de Caim? Os caras eram notáveis. No versículo 22 você vai ver o filho de Zilá, que é o Tubal-Caim. O Tubal-Caim, ele era artífice. O artífice, ele é um artista artesão. O cara é entendido em obras de arte. Ele trabalhava o bronze, trabalhava o ferro, as armas cortantes. Vamos ser sinceros, se fosse hoje, essas pessoas estariam nas capas das grandes revistas, nos telejornais, porque são grandes realizadores. Sim ou não? Só que essa aí é a descendência de Caim. O valor que essa descendência tem diante de Deus, irmãos, o valor deles, a Bíblia aponta também para isso. É só o que eles fazem. Só o que fazem. E quando você lê o capítulo 4, é interessante isso, porque a Bíblia não indica quantos anos esses homens viveram. O que significa isso, pastor? Deus não contava os dias, Deus os tinha como mortos. Agora, em contraste com a descendência de Caim, nós encontramos os descendentes de Sete, que foi a nação abençoada por Deus, em Gênesis capítulo 5. E ao ler então a descendência de Sete, irmãos, a respeito desses homens, não se diz que fizeram ou realizaram nada. Esses homens apenas viveram e geraram filhos. Poxa vida, que coisa tremenda. Gênesis 5, capítulo 4, versículo 4 diz: depois que gerou a Sete, viveu Adão, olha aqui os anos sendo contados, 800 anos e teve filhos e filhas. Versículo 7, depois que gerou a Enos, viveu 700, como é? Viveu 807 anos e teve filhos e filhas. Olha o verso 8 ou 10, se eu não me engano. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Deus aqui faz questão de mencionar a idade de cada um, porque eles viveram aos olhos de Deus. Eles foram relevantes diante de Deus. Amém? Os únicos dessa geração que fizeram alguma coisa aqui foi Enos e Noé. O que eles fizeram? A Bíblia diz que a partir de Enos se começou a invocar o Senhor. Então, na verdade, Enos, a obra que ele fez foi orar. Para os filhos, para aqueles que gostam do fazer, oração não tem valor. Preste atenção. Não tem. Noé fez uma arca, mas Noé não era construtor de arca. A arca foi para a salvação de vidas. Irmãos, estão entendendo que o princípio do fazer, ele é de Caim, mas o princípio do gerar, ele é de Sete. Irmãos, por que nós gostamos do fazer? Fazer dá status. Fazer massageia o ego. E o mais importante, olha aqui para mim. Fazer é muito mais fácil do que gerar. Muito mais fácil. Gerar um filho é algo muito complicado. Para a pessoa gerar um filho, ele tem que estar disposto ao sacrifício. Quantas irmãs geraram um filho? Algumas? É fácil? Hã? Não é fácil. As irmãs, depois que geraram filho, as irmãs ganharam algum prêmio Nobel? Reconhecimento, porque gerou um filho? Botaram o seu nome no jornal? Não.
Gerar não dá ibope. Fala para o seu irmão, gerar não dá ibope. Por quê, irmãos? Porque olha aqui, gerar filhos não é para nosso deleite, é para o deleite de Deus. Gerar, fazer discípulos, cumpre a vontade de Deus. Não dá ibope. Segundo começo de Deus. Deus começa com Adão, Adão pisa na bola. Então Deus destrói aquela geração corrupta e Deus recomeça com Noé. Vamos ler Gênesis 9, verso 1. Tá? Noé só e a sua família. E a Bíblia diz então que Deus chega para Noé e diz, faz a mesma coisa que ele fez com Adão. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse, construam casas, criem gado, façam coisas grandiosas. Amém? Não? Qual que é a bênção de Deus sobre Noé, irmãos? 1, 2, 3, todos juntos. Deus não mudou. Deus não mudou. A vontade de Deus continua sendo a mesma. O desejo de Deus para Adão era um, para Noé é o mesmo e para nós é o mesmo. Mas nós sabemos que essa geração de Noé, eles não responderam a esse desejo do coração de Deus. E aí nós acompanhamos a história de Gênesis e chegamos ao capítulo 11. Vejam, a ordem de Deus para Noé era: multiplica, enche a terra, ou seja, espalhem-se pela terra. Entretanto, nós vemos que os homens, olha aqui novamente o outro princípio, que é antagônico ao princípio do gerar. Os homens, fora do mover de Deus, no capítulo 11, se reuniram para fazer a torre de Babel. Nós não queremos a vontade de Deus, nós não queremos espalhar. Nós vamos construir uma grande torre. Vai ser um grande feito, pastor, tem que fazer algo grande. O povo precisa saber, as pessoas precisam saber, uma grande obra humana. O nosso nome vai ser poderoso depois dessa obra. Irmãos, quem segue esse paradigma do fazer, no fundo tem que admitir: eu quero ser visto, eu quero ser reconhecido. William está, quantos anos você ministra louvor, William? Alguns anos, 30 e poucos. William conhece muita gente que faz louvor nas igrejas. Então suponhamos que a gente lançasse uma nova moda, William. Os ministros de louvor vão cantar lá atrás. Tudo lá atrás, ninguém vai nem olhar para eles. O que os irmãos acham que ia acontecer com esse tal de ministério de louvor? Vamos pensar um pouquinho? Não ia gostar, por quê? Está louvando a Deus. Não, mas o pastor não reconhece o meu ministério. Cadê a plateia? Estão entendendo, irmãos? O povo ia desanimar, cadê? Não tem mais ninguém para o ministério de louvor. Não, graças a Deus isso não acontece aqui. Nós estamos realmente pensando em levar lá para trás, né, irmãos? Estão entendendo, irmãos, o que eu estou dizendo? As realizações, elas despertam o ego. Então Deus não aprovou aquele povo, porque eles estavam no princípio errado, no princípio contra o mover de Deus. Ok? Bom, Deus então recomeça, diga assim, o terceiro recomeço. O primeiro foi com Adão, o segundo, Adão caiu. O segundo foi com Noé, o resultado foi Babel. O terceiro, então, é com Abraão. Vamos ver o chamado de Abraão, vamos ver se Deus mudou. Gênesis capítulo 12, verso 2 e 3. O Senhor aparece para Abraão e diz, preste atenção: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, Deus diz para Abraão o mesmo que diz para Adão, só que com outras palavras.
Então Abraão, ele não foi chamado, irmãos, para fazer nada, coisa nenhuma. Abraão não foi chamado para ser um grande político, um líder revolucionário, um Nobel da Paz. Ele foi chamado para ser pai. Pai. Pai de muitas nações. Para abençoar a terra, Abraão teria que ter filhos, uma grande geração. E é interessante nós nos lembrarmos que o nome Abrão significa pai exaltado. Crente bom, crente joia. Crente honesto, crente íntegro, dizimista. Mas para cumprir o propósito de Deus, Deus falou: não, Abrão, vou ter que mudar o seu nome. Vou mudar o seu nome para Abraão, que significa pai de multidões. Irmãos, você pode pensar que pastor, Abraão não fez nada. Esse cara não influenciou nada, ele não ajudou em nada o mundo. A história dele não tem influência nenhuma. Não é? Não seria o normal a gente pensar? Mas isso é um grande engano, sabe por quê? Abraão é considerado o pai das 3 maiores religiões do mundo: judaísmo, islamismo, cristianismo. E o que é que Abraão fez durante a vida toda, irmãos? Ele fez alguma coisa? Ele não fez nada. A vida de Abraão foi em função, a luta de Abraão foi: eu quero um filho, eu preciso de filho. Irmãos queridos, que coisa mais tremenda. Sabe, para os tempos de hoje, isso parece uma contradição muito grande. Pensa bem, o inimigo está construindo uma torre, algo tremendo, algo grandioso. Então o normal seria Deus falar: Abraão, eu estou te levantando, constrói uma torre maior ainda. Constrói algo mais poderoso. Mas o conceito de Deus não é fazer uma coisa maior. O conceito de Deus continua sendo o mesmo: eu quero filhos. E ainda que Abraão tenha tido apenas um filho, nós sabemos que ele se tornou o pai de muitas nações, e nós somos filhos de Abraão, segundo o que diz a palavra de Deus. Mas aqui tem uma outra coisa interessante. Vamos avaliar aqui uma outra questão. Não parece ser assim muito cruel você chamar alguém e dar a responsabilidade a ele de ter um filho, quando essa pessoa não tem mais a capacidade, a idade não é apropriada, a esposa é estéril? Como é que Deus chama alguém para ter um filho se ele não tem condições nenhuma? Imagino que Abraão deve ter pensado, ou deve ter orado, né? Senhor, me peça para realizar alguma outra coisa, mas não me peça um filho, porque eu não posso gerar um filho. Não é essa a crise nossa ainda hoje, irmãos. Não é essa a crise da igreja. Essa é a nossa crise. Pastor, olha, eu fui chamado para cuidar de obra social, é muito mais fácil. Eu vou ensaiar um coral, eu vou gravar um CD, teatro, música, dança. Me manda fazer alguma coisa. Nada disso está errado. Nada disso está errado. Tudo é maravilhoso. Todos podem fazer na igreja o que querem fazer, mas tudo isso é mais fácil do que orar, jejuar, depender de Deus, evangelizar, ganhar pessoas e depois fazer discípulos. Tudo isso. Essa é a questão, irmãos. Gerar filhos para Deus não depende da nossa habilidade, depende de Deus. É Ele quem converte, é Ele quem chama. Mas nós, a igreja, precisamos estar envolvidos. Nós, a igreja, precisamos ter como foco, precisamos investir fé, ousadia, determinação para cumprir a vontade de Deus. Se fizermos isso, Deus vai nos usar poderosamente. Amém, queridos? Então, puxa vida, qual que é qual precisa ser a prioridade dessa igreja? Gerar filhos, fazer discípulos. Pastor, posso tocar? Pode, irmão.
Agora você tem que gerar filho também. Pastor, posso fazer uma obra social? Pode. Mas essa obra social tem que sair filho para Deus dela. Estão entendendo, irmãos? Pastor, o que mais? Pastor, eu posso dançar? Dance, meu irmão. Mas essa sua dança tem que evangelizar e fazer discípulo. Tem que ser instrumento. Amém? Amém, irmãos? Porque se não fizermos isso, não estamos no princípio correto. O princípio da bênção. O princípio de Deus. A ordem então dada a Adão, a Noé e a Abraão é a mesma que Deus nos dá hoje. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. E de novo o Senhor diz, ide, fazei discípulos de todas as nações, batiza-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensina-os tudo. Não vai pegar, ganhar e jogar ali não, você ganha e você ensina, você discipula, você faz um acompanhamento inicial, você traz para os cursos da igreja, você leva para a célula, você acompanha, você ensina a orar, você ensina tudo para essa pessoa. Você treina, você faz dela um discípulo de Jesus, alguém apaixonado pelo Senhor. Essa é a obra da igreja do Senhor. Essa é a nossa obra. Deus não mudou, irmãos. Deus quer muitos filhos semelhantes a Jesus. Amém, amados? Aleluia. Mas se insistirmos em fazer algo que não coopera com esse propósito de Deus, vamos perder o nosso tempo. Você vai fazer um arroz com jiló e convidar Jesus para comer. Só que ele não vai fazer como eu fiz. Ele não vai comer o seu arroz com jiló, nem a sua farofa com jiló. Irmãos, eu acho que até o feijão era com jiló. Uma coisa impressionante. Eu quero encerrar dizendo para você uma coisa interessante. Os homens que estavam construindo Babel, os homens que eram contra o mover de Deus, eles queriam ser reconhecidos, eles queriam que o nome dele fosse grande, reconhecido. Mas sabe o que Deus disse para Abraão? Abraão, se você gerar filhos, eu me incumbirei de engrandecer o seu nome. Quer ser relevante no mundo espiritual? Quer ser reconhecido pelos irmãos, por Deus e no inferno? Seja um ganhador de almas, um fazedor de discípulos. Quer fazer a diferença? Comece a gerar. Pastor, dá trabalho? Dá. 9 meses só na barriga. Você não dorme, no final, né, irmãs? As irmãs não dormem direito. E aquele menino fica chutando a barriga das irmãs, enfiando o pé nas costelas. É uma trabalheira, irmãos. É uma trabalheira. Mas o Senhor diz, aí você começa a unir tudo, né? Pedro diz, Senhor, nós deixamos tanta coisa, estamos aqui nesse ministério de ganhar vida, o que nós vamos ganhar com isso? Jesus disse, olha, não tem ninguém que tenha deixado qualquer coisa por amor de mim e do Evangelho, que não receba aqui nessa terra 100 vezes mais. Eu tenho uma esposa e 2 filhos. Se eu não fosse alguém envolvido com gerar pessoas, era o que eu teria. Hoje eu tenho só nessa igreja aqui, mais de 100 filhos. Em outra igreja que nós pastoreamos, mais de 500 pessoas ficaram lá. Mais de 300 crianças ficaram lá. Mais de 100 crianças aqui que fazem parte desse ministério. Não são só meus, de muitos outros irmãos. Sou o avô dessas crianças, mas estamos gerando, irmãos. Quanto mais você gerar, mais peso espiritual você terá. Quanto mais você gerar, mais unção, mais graça, mais o Senhor engrandecerá o seu nome. Então a nossa luta deve ser esta, Senhor, dá-me filhos. Dá-me
filhos. Pastor, 5 anos orando e trabalhando, mas ganhei uma alma para Jesus. Por isso que a Bíblia diz, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Você ganhar uma alma, seu galardão vai ser referente ao mundo inteiro. Amém, irmãos? Deus dá muito valor a isso. E é por isso que nós queremos nos envolver com isso. Para nós não vai ser um peso, sim, é trabalhoso. É uma crise, mas é a crise para ter filhos para Deus. São os 2 caminhos que nós temos como igreja. O caminho para servir a Deus. Ou nós fazemos discípulos, ou nós realizamos tarefas. Deus quer a igreja. E nós estamos aqui para edificar a igreja do Senhor. Amém? Por isso, querido, ide, fazei discípulos de todas as nações. Fala para o seu irmão, você está sendo enviado hoje para ir e fazer discípulo. Diga para ele, nesse encontro, Deus vai te encher de poder. Deus vai alterar a sua história. Deus vai renovar o seu espírito e o seu coração, para que você em 2019 seja um grande ganhador de almas. Amém. Amém, irmãos. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor.